Estamos vivenciando hoje o fim da dolarização da economia mundial, ou seja, esta dependência dos diferentes países em relação ao dólar? Será que está surgindo um novo contexto onde a moeda norte-americana não será mais a principal forma de troca dos produtos dos diferentes países? Parece que sim. Alguns especialistas já falam disso a longa data, que surgiria ou que surgirá uma nova configuração internacional, onde o dólar não será mais a moeda hegemônica. E parece que a guerra lá na Ucrânia apenas acelerou este processo. A Rússia começou a negociar alguns de seus produtos por causa das sanções, na sua moeda, que é o rublo russo. E agora, diferentes países já estão ali negociando essa questão. Debates vêm sendo realizados, encontros e reuniões, para que possa surgir uma nova configuração econômica internacional, onde os países possam negociar seus produtos de forma mais livre e mais solta, sem depender do dólar. É fato que isso conferiria uma liberdade maior, uma dinâmica maior, novas possibilidades para os países, as nações, os povos, e também os indivíduos. Mas daí eu pergunto, será que se o dólar vier a perder espaço e os países negociarem entre si com suas moedas, será que com o passar do tempo não surgirá uma moeda hegemônica, como por exemplo o Yuan, que é a moeda chinesa? Não que eu esteja aqui defendendo a hegemonia do dólar, bem pelo contrário. Eu também acredito que o mundo, os países, os diferentes países do planeta não podem depender de uma única moeda como medida de troca. Mas a partir do momento que se estabelece uma ruptura, uma nova configuração internacional se estabelece, suponhamos. Configuração esta baseada numa multilateralidade de diferentes países, com diferentes moedas, com diferentes contextos culturais, experiências, produtos, produtividades, anseios, desejos. Será que tudo vai ser assim tão livre, bonito e colorido, conforme apresenta ser no mundo das ideias, daqueles que aspiram por uma liberdade econômica maior? Talvez sim, ou talvez não. Talvez as coisas melhorem, ou talvez as coisas piorem. Olhemos para o passado, olhemos para a história. Quantas mudanças ocorreram com grandes promessas de melhorias, mas depois as melhorias não se deram, não se efetuaram, não se efetivaram, mas foram surgindo coisas cada vez piores. Então, o meu ponto de vista aqui, ou a minha argumentação neste vídeo, não é em prol do modelo econômico atual do mundo, nem em prol da suposta mudança que estaria surgindo, encabeçada pelo BRICS, a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, não sei como fica nisso, aparentemente com os Estados Unidos, mas aparentemente também não. É fato que as coisas estão bem gelatinosas no contexto internacional. Antigas alianças tradicionais parecem estar vacilando, porque parece que o mundo, que a sociedade humana, que a humanidade está diante de uma mudança. Mudanças estão em marcha, transformações ocorrerão. Esta guerra ali na Ucrânia não é apenas uma guerra pelo território,
ucraniano, conforme alguns especialistas dizem, né? Mas é uma guerra geopolítica em prol de uma antiga ordem mundial que é atuante ainda agora, né? Se é que poderia falar antiga e atuante agora, né? Mas que parece já estar velha, e uma nova ordem mundial que parece estar aí se apresentando, tendo a China, por exemplo, sendo a China, por exemplo, o grande protagonista. E daí eu pergunto, as coisas vão melhorar, as coisas vão piorar? Não sei, não sabemos. Alguns dizem que vão melhorar, outros dizem que as coisas vão piorar. Daí depende muito da ideologia de cada pessoa, se a pessoa é mais de direita, mais de esquerda, mais de centro. Hoje eu não adoto nenhuma ideologia, não sigo mais nenhuma ideologia política, econômica, e tento olhar e observar toda essa conjuntura, né, internacional que eu venho acompanhando muito pouco. Eu nem sei se poderia estar gravando este vídeo aqui. É apenas a reflexão de alguém que está um tanto desatualizado em relação ao contexto global e internacional, mas que pressente algumas coisas e que tem o seu ponto de vista. Então, conforme eu sempre trago aqui em meus vídeos, a melhoria das coisas para a humanidade, a melhoria da situação mundial, depende, em primeiro lugar, da questão espiritual dos indivíduos. Não adianta nós mudarmos uma ordem mundial se as pessoas individualmente não mudarem, se as pessoas não despertarem espiritualmente, se esta nova ordem mundial vier pautada na mesma ganância que a ordem mundial que está começando a desmoronar. Não adianta mudar uma configuração internacional se as pessoas não mudam. Não adianta uma nova ordem se a ganância é a mesma, apenas praticada agora mais por novos agentes, que são mais influenciadores do que aqueles agentes que estão perdendo espaço. Então, muito disso aconteceu na história da humanidade já. Mudanças, rupturas, com promessas de melhorias, mas por trás dessas novas ordens, configurações, ou seja, lá o nome que se dê a isso, estava novamente a mesma ganância, a mesma prepotência, a mesma arrogância, a mesma vontade de subjugar os adversários. Então, a humanidade, ela se habituou, se acostumou, infelizmente, a querer mudar as coisas. Modelos econômicos, políticos, uma ordem geopolítica internacional, mas as pessoas não querem mudar. As pessoas querem apenas uma vida mais dinheirista, mais consumista e mais vantajosa nas perspectivas econômicas. Mas lá dentro de si, em seu espírito, a maioria não quer melhorar, mas apenas quer aquilo que seja mais vantajoso. Então, é fato que podemos observar que inúmeras nações já não são mais tão obedientes e tão subservientes aos Estados Unidos. Uma porque os Estados Unidos se desindustrializaram bastante por causa da sua própria ganância, porque enormes empresas investiram na China, os chineses aprenderam com isso, os chineses passaram a dominar tecnologias, criaram suas próprias marcas e se tornaram o grande concorrente dos Estados Unidos. E industrialmente, a China já está à frente dos Estados Unidos. O que ainda mantém os Estados Unidos no topo da economia mundial é o dólar e as grandes empresas de tecnologias, as Big Techs, por exemplo. Meia dúzia ali de empresas de alta tecnologia norte-americana constituem aí o quê? 1/3 do PIB norte-americano, sendo que a China hoje ela tem uma produção real maior do que os Estados Unidos, que depende muito do mundo da internet e da especulação financeira em cima do dólar, mas sendo que a China também vem avançando nisso. Grandes empresas
desculpem, grandes empresas de vendas pela internet, plataformas chinesas se destacando, e o próprio yuan, que é a moeda chinesa, também se destacando. Então, os chineses estão ali vindo com tudo. E me parece hoje ser impossível para os Estados Unidos conseguirem frear, né, a China. E toda aquela questão de Taiwan também, né, os Estados Unidos fornecendo apoio a Taiwan, me parece que, né, não estou afirmando isso, mas isso aqui é apenas uma reflexão. Me parece que, a essa altura, a única forma dos Estados Unidos barrarem a China ou frearem a China seria através de uma guerra, por exemplo, ali na questão de Taiwan. Se vai acontecer ou não esta guerra, eu não sei. Mas para os Estados Unidos, né, eu vejo a coisa da seguinte forma: eu tenho uma certa dificuldade em ver que eles aceitarão de forma tranquila serem ultrapassados pela China, já que industrialmente e economicamente não tem mais como acompanhar o dragão vermelho. Talvez o que reste é uma guerra. Isso já foi observado no passado, né? Quando um país hegemônico está perdendo o espaço para uma nova potência em ascensão, muitas vezes é utilizada a guerra como uma forma de tentar brecar o avanço da outra nação. E isso pode vir a acontecer, não sei. É fato que o momento atual ele está bastante complicado, incerto, não sabemos o que vai ocorrer, mas é fato que os Estados Unidos estão num declínio econômico, muito em detrimento por causa da decadência da sua própria cultura, do grande empresariado que quis ganhar dinheiro de forma absurda, investiu na China nas últimas décadas, os chineses aprenderam e passaram os norte-americanos para trás. Então, toda uma decadência cultural, comportamental, espiritual, que criou um vacilo, uma arrogância de um povo que quis muito mais curtir a vida, que pensou mais em direitos do que propriamente responsabilidades, e a China ainda, uma sociedade fechada, onde o pessoal ali trabalha mesmo, né? Uma sociedade limitada pelo poder estatal, soube aproveitar essa questão para tirar vantagens, né, e crescer economicamente e se colocar hoje como grande protagonista internacional. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: até quando a China vai manter isso? Porque as novas gerações chinesas também vão clamar por mais direitos. Conforme a China for melhorando o seu estilo de vida, o pessoal também não vai mais querer trabalhar tantas horas por dia. Vai querer curtir a vida, passear, se entregar aos vícios, né? A toda a decadência que já derreteu o Ocidente. A China apenas conseguiu este protagonismo por causa da decadência comportamental e espiritual aqui no Ocidente. E a China ela está mais mecânica, com foco, né? Crescimento, se tornar a grande nação do mundo. Mas o pessoal lá também está tendo menos filhos, né? Está ocorrendo já um processo de encolhimento da população chinesa, né? É fato que o aumento da qualidade de vida também gera uma certa fraqueza por parte dos cidadãos que depois já não querem mais trabalhar tanto, mas querem curtir mais a vida, e isso gera um afrouxamento da força produtiva. Não que eu defenda este trabalho que objetiva apenas lucro, produção, produtividade, poder e riqueza. Eu não vejo nisso solução para nada. Eu acredito que a humanidade precisaria rever os seus conceitos e reinventar o seu estilo de vida. Mas isso as pessoas não querem, e muito menos as nações, porque as nações lutam por poder, nem que seja necessário fazer uma guerra. É isso. Então, é fato que parece que estamos nos encaminhando para uma desdolarização da economia mundial. Surgirão novas moedas, ou
desta promessa de novas moedas, uma delas se sobreponha e engula as outras. Né? Não sei, talvez o yuan se torne o novo dólar. Talvez o discurso chinês, a gente precisa de uma multipolaridade econômica, talvez isso seja apenas discurso para que o yuan se torne o novo dólar. É aquilo que eu falei, muitas vezes as mudanças e as transformações vêm com um marketing bonito, mas por trás do marketing bonito existe, na verdade, um grande oportunismo. Não que eu defenda o modelo norte-americano atual, essa altura eu não defendo China nem Estados Unidos, não defendo Rússia nem Ucrânia. Nós precisamos promover mudanças dentro de nós mesmos, na esfera individual. Nós não podemos mais ficar mudando as coisas, precisamos melhorar a nós mesmos. É por aí. Não adianta mudar a moeda de troca internacional se as pessoas continuarem exatamente iguais, gananciosas, prepotentes, vaidosas, passando umas por cima das outras. Não adianta mudar as coisas. As pessoas é que precisam mudar dentro de si mesmas. É aí que eu sempre aponto a questão espiritual nos meus vídeos. Sem o desenvolvimento espiritual, o ser humano não sabe fazer um uso das coisas, seja da política, da economia, da tecnologia, ou seja o que for. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!